Yo, bandidos, a menina de hoje é uma B860, uma TUF, e é daquela geração de processador que vocês adoram, que é a mais recente, da Intel, que foi um fracasso, mais ou menos. Em vendas está a ser um fracasso, e queria comentar um bocadinho sobre isso. Primeiro, eu já tinha testado esta geração com um Core Ultra 7, e agora vou utilizar uma B, com um Core Ultra 9, e mais uma vez tu vais ver porque é que em termos de energia, desempenho, né, tu não precisas obrigatoriamente de uma Z ou a mais cara. Estou farto de falar sobre isso em diferentes vídeos. É possível na mesma fazer afinações no CPU se quiseres até certo ponto, de certo ponto para cima, aí sim precisas de uma board Z, é diferente da AMD. Portanto, vamos discutir um bocadinho primeiro porque é que, quando é que isto é bom e quando é que isto é um fracasso e podes ignorar. Vamos lá, se tu achas que o macOS é para os hipsters com as contas em atraso e a aparência em dia, e o Linux é para os nerds cebosos com tics de stalker, é fácil, só te resta o Windows, I guess. Mas um computador com a esperança média de vida inferior a uma formiga e a potência de um reformado sem pastilha tem direito a uma licençazinha OEM. E o teu PC todo potente precisa de uma licença retail que custa os olhos da cara. Vais aí o RCD Keys, compras lá a tua licença OEM, também tens direito, enfias para lá o código H25 e pumba, está a bombar ao filho. E já agora podes também comprar aquelas versões do Office sem assinatura mensal, estás a ver? Ou não, olha, usa papel e caneta, quer lá saber, ou caralho. Existe um cenário muito específico onde estes CPUs simplesmente não valem a pena. Quando tu queres algo simples, plug and play, e queres ter desempenho em jogos CPU bound, quando o fator limitante dos FPS é o CPU. Esquece isto. Compra um Ryzen dos novos, qualidade de preço, uns Ryzen 5000 pode ser a solução para ti. Esquece isto. Não limita até processadores Intel da antiga geração, depende do teu objetivo, depende do preço, depende se já tens alguma peça ou não, depende de muitos fatores, mas esta geração tu ignoras, ok? E é basicamente isso. Essa é a desvantagem desta plataforma. É essa. Portanto, se tu não és essa pessoa que quer um processador para jogos CPU bound, ou não é a prioridade, pode ser interessante. Estes CPUs, eu adoro a forma como eles vêm configurados de stock. Para além disso, não existe a palhaçada que foi na geração anterior, ou pelo menos eu não vi até agora. Espero que não mudem. De cada motherboard tem um setting diferente e não existe stock. Para além disso, quase todos os reviewers testaram com o stock da motherboard e não com o stock do CPU, que infelizmente na Intel, nas últimas gerações, existia as duas coisas. Existia o stock de CPU, aquilo que é a especificação da Intel, existia o que a motherboard coloca em automático, que não é o stock da Intel, exceto, por exemplo, na maioria das B. A maioria das B já colocava o CPU de stock sem tu fazeres nada, só que tu perdias tipo 5% de desempenho, só que ao mesmo tempo perdias 30 graus de temperatura. Era uma confusão, e ainda é, porque eu ainda mexo nesses CPUs. Bom, atualmente isso desapareceu. Os CPUs são incrivelmente frios e têm um baixo consumo de energia para aquilo que entregam, pelo menos em comparação àquilo que estávamos habituados. É muito fácil. Eu testei isso no outro vídeo, muito fácil utilizar memórias de velocidade alta, mesmo com motherboards de 4 pentes, que é teoricamente mais difícil. É extremamente fácil, só que memória muito alta, normalmente, é para jogos CPU bound. Portanto, se queres jogos, e é mais cara, portanto, se queres isso, tipo, usa um Ryzen, porque não precisas de memória tão alta. Portanto, é mais fácil usar memória alta, mas tu não chegas ao objetivo final, não é? E ainda pagas mais por isso. Mas o desempenho multicore destes CPUs, tendo em conta o seu preço e o seu consumo, é bastante bom. E se tu precisas de utilizar uma grande quantidade de memória, para além de ter um bom CPU multicore, e a gráfica integrada da Intel costuma ser muito boa em termos de codificação, portanto é todo um pacote, todo um conjunto de coisas que pode ser interessante como ferramenta de trabalho. Eu gosto muito destes CPUs como ferramenta de trabalho. E como eles não vendem muito, não são assim muito caros, por comparação, lá está,
os CPUs também são muito caros atualmente. Intel e AMD são muito caros. Mas, por comparação, não são assim tão caros àquilo que estamos habituados agora. Portanto, agora que nós temos a ver que são mais em conta, a não ser que tu precisas PCI Express Extra, tu tens uma vantagem na memória, que é a facilidade com que tu instalas 4 pentes de memória nesta geração. Os Ryzen ainda melhorou drasticamente, melhorou muito desde o lançamento, mas ainda são muito picuinhas com 4 pentes de memória. Mesmo com todos estes updates de BIOS, com 4 pentes são muito picuinhas. Eu sei disso porque, sei lá, um mês, 2 no máximo, eu tive que voltar. Já tinha feito no passado e uma vez apareceu no YouTube, uma das vezes, e agora voltei a fazer, mas não apareceu no YouTube, porque só uma pequena parte do que eu faço é que ponho no YouTube. Deu precisar de pôr 4 pentes num Ryzen e está muito melhor, mas continua muito problemático, ok? Se queres utilizar qualquer coisa acima de 3600 de velocidade, sim, 3600 de velocidade em DDR5. Se queres usar acima disso, é muito complicado. Em Ryzen, perfeitamente possível, dá para fazer, não quer dizer que não sirva, tanto é que está a funcionar, mas é tricky, é traiçoeiro. Há muitas coisas a ter em conta, muitas coisas para fazer. Nos Intel, principalmente 13ª e 14ª geração, são para mim os piores processadores em termos de memória RAM. De todos os que eu mexi, todas as gerações. Porque é extremamente difícil tu perceber se ele está estável. Vou dar um exemplo. Tu pegavas nos Intel anteriores a esse ou pegas nos Ryzen. Imagina os Ryzen. Tu vais pôr a memória a 6400. Alguns funcionam, outros não. O que é que tu tens de preocupar? Se o controlador de memória está sincronizado com a memória. Se não está, sincronizas para não perder desempenho e ativas o 6400. Ok? Das duas uma. Ou ele funciona, ou nem sequer dá boot se a instabilidade for grave, ou dá boot, mas facilmente encontras a instabilidade. Com poucos testes consegues descobrir que ele está instável. Normalmente é isto. Então significa que ele vai aguentar 6000 ou 6200 com o controlador sincronizado, ok? Portanto, entre estar estável e crashar, são 200 a 400 MHz de diferença. Nos processadores Intel 12ª, 13ª e 14ª, chegaram a aparecer casos onde ele chega... O caso extremo, o mais extremo que eu vi, foi ele dar boot a 7600, entrar no Windows, mas 100% estável e sem rebentar com tensões, ok? Porque podemos aumentar muitas tensões, mas começa a degradar coisas, não é? Cuidado com as tensões. Utilizando tensões normais, ele dá boot a 7600, mas realmente a funcionar a 6800 ou 6600, assim. Uma discrepância gigante, de quase 1 GB ou até 1 GB. Noutros casos são tipo só 600 MHz, entre aqui um que ele aparentemente funciona bem, mas realmente estável, ele precisa de baixar muito. E para além disso, a estabilidade muda a cada boot. Portanto, quando tu começas, imagina que tu tens o CPU que quer funcionar a 6600. 6600 para cima, ele tanto pode funcionar aparentemente bem, tipo com 7200, como a seguir crash a abrir o browser. É difícil, a margem entre funcionar bem e meio que funciona é tão grande que é muito difícil perceber se eles estão a gostar se o controlador de memória do CPU gosta disso ou não. Nestes CPUs, tipo até 8000, tipo, não te preocupes, com 2 pentes. Com 4 pentes, a velocidade vai ser um bocadinho inferior. Ainda não sei ao certo quais são as margens, mas é fácil perceber se ele está estável ou instável, tal como são os Ryzen, que têm limitações, por exemplo, com 4 pentes, mas é fácil perceber se ele está estável ou não. Nos Intel era extremamente difícil. Portanto, eles aguentavam mais velocidade, mas era difícil. Portanto, quando tu colocas memórias, como tu não vais utilizar isto para jogos CPU bound, tu não precisas de memória alta. Como tu não precisas de memória alta, é extremamente fácil utilizar uma grande quantidade de memória nesta plataforma. Juntando aos outros fatores, são processadores, é uma plataforma muito boa para máquina de trabalho, ok? Não é a melhor opção sempre, mas é uma muito boa opção. Para jogos, não tenho visto como opção, sinceramente, ainda que tenha um bom desempenho, mas tipo, para quê, não é? Mas pelo menos agora tens as B, portanto fica um bocado mais em conta. Bom,
Uma coisa que eu testei, entretanto, porque quando eu testei a primeira vez, eu vi a Contact Frame da Thermalright e a Contact Frame não é compatível, não instala aqui, para substituir o sistema stock de prender o CPU. Tínhamos esquecido de mostrar com Arctic, porque os novos dissipadores da Arctic utilizam uma Contact Frame, obrigam-te a utilizar a Contact Frame própria. E apesar de supostamente ser compatível, não encaixa, ok? Na parte de cima, ou encaixa a parte de cima ou encaixa a parte de baixo. Na esquerda e na direita ele tem margem, mas em cima e em baixo não tem. Parece que o CPU ficou mais comprido ali meio milímetro ou qualquer coisa e ele não encaixa, portanto supostamente tem compatibilidade. Ainda não falei com o Arctic sobre isso. Se calhar eles têm um alerta que eu não me apercebi, que é preciso uma nova contacto, ainda não sei. Portanto, é chato, muito chato isso acontecer, porque significa que nestes CPUs ou não podes, ou podes ter que pedir outra peça para utilizar, por exemplo, o Liquid Freezer, que é um excelente water cooler, apesar de eu estar afastado dos water coolers, tenho um vídeo sobre isso só, e não podes usar o Arctic 36, ok? Portanto, se tu já tens um da Arctic, podes não conseguir utilizar aqui. Se ele já tem um adaptadorzito ou qualquer coisa, ainda não sei, ok? Mas aquela contact frame não entrou, ou entra em cima ou entra em baixo, mas ele fica tipo, ou fica assim, ele não entra. Infelizmente a Arctic, fantástica em tudo, mas para aqui não dá, ou podes precisar de algo adicional. Como eu já mostrei BIOS com isto, não me lembro quais partes eu pus no YouTube, mas já mostrei BIOS com esta geração. Não sei se vou mostrar as afinações todas com BIOS ou não, vai depender do fluxo. Porquê? Porque eu quero fazer uma coisa e preciso arranjar um dia para fazer em live stream, certamente vai ser na Twitch, que eu quero utilizar esta plataforma para fazer uma instalação para vos mostrar, pelo menos em direto. Não sei se é um conteúdo que vai dar para estar no YouTube. Quero-vos mostrar como instalar e configurar o Kashi OS, que é o sistema operativo que eu tenho utilizado, com algumas... Vou tentar acrescentar valor, porque há coisas que eu vejo que outros não se focam muito, ainda que vai ser difícil, porque neste mundo eu não tenho quase nada a oferecer. Existe muita gente que tem muito mais a oferecer do que eu, portanto eu tenho que estar muito bem quietinho no meu cantinho aqui. Há pouco que eu posso ensinar, tenho muito mais a aprender do que ensinar para esse sistema operativo, mas há ali duas outras coisinhas que normalmente o pessoal se esquece de referir, portanto eu vou tentar o meu melhor, acrescentar um bocadinho de valor, ok? Para ti que estejas curioso em experimentar e ver também como é que está o kernel de Linux em compatibilidade com isto, porque eu não faço a mínima ideia. Vamos ver, não é? E como todo o setup, todo o processo vai ser feito em stream, desde a primeira configuração de BIOS até à configuração do sistema operativo, talvez coisas interessantes eu possa colocar no YouTube, se der para fazer assim um vídeo curtinho. No YouTube tem que ser por norma. Eu trago-vos algum conteúdo porreiro, para tu veres primeiro que um Core Ultra 9 pode funcionar numa B800. Eu ainda não dei o primeiro boot e sei que sim, por outros fatores, com Air Cooler, como tu viste. Portanto, segue-me na Twitch se ainda não segues. É muito raro eu fazer streams atualmente, só quando existe um propósito específico. E este é um deles, portanto, vambora. Bandidos. Beijinhos à prima. Tchau, tchau.